Você já se perguntou se está vivendo como a mulher que Deus sonhou? Ou apenas como a mulher que o mundo exige? Uh, Forte, produtiva, resolutiva, disponível, impecável, a boa mãe, a boa esposa, a boa profissional, boa cristã. E mesmo fazendo tudo isso, algo dentro de você ainda continua ali inquieto, porque no meio de tantas expectativas, funções e cobranças surge uma pergunta silenciosa: quem eu estou me tornando? E mais profunda ainda, isso está alinhado com o coração de Deus ou só com a pressão do mundo? Hoje a gente vai falar sobre isso com verdade. Neste vídeo você vai entender que a mulher que Deus quer que você seja, ela não nasce da comparação, da performance ou do esgotamento espiritual. Ela nasce do alinhamento. Você vai enxergar como Deus nunca chamou mulheres para elas caberem em moldes ali culturais, religiosos e nem nos moldes modernos. Ele chamou mulheres para viverem a partir da identidade, com clareza espiritual, maturidade emocional e presença real no lar, nos relacionamentos e nas decisões. Sem romantização, sem culpa, mas com direção. Eu sou a doutora Beatriz Leitz, que eu tenho PhD em aconselhamento cristão clínico e eu já trabalho há mais de 10 anos aqui nos Estados Unidos acompanhando mulheres em processos profundos de identidade, fé e reconstrução de vida. E existe algo que eu vejo se repetir com muita frequência. Mulheres que amam a Deus, querem fazer o certo, mas estão tentando ser tudo e por isso estão se perdendo em si mesmas. E não é rebeldia, mas por falta de clareza sobre quem Deus realmente chamou ela para ser. Então nós vamos aqui trabalhar algumas informações e eu quero abrir com esse ponto aqui. Desconstruindo a mulher ideal. Uau! Então existe uma imagem silenciosa que persegue a mulher moderna. Ela precisa ser forte, mas não pode ser dura. Tem que ser produtiva, mas sempre disponível. Tem que ser espiritual, mas também não pode exagerar muito. Tem que ser bem-sucedida, mas sem parecer a ambiciosa. Tem que ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa profissional, uma boa cristã. E o problema não é desejar viver bem em todas as áreas. Não. O problema é quando, aos poucos, essa mulher deixa de viver para performar. Na prática clínica, isso aparece de algumas formas, olha, de uma forma às vezes até muito concreta. Mulheres chegam até mim dizendo assim: eu faço tudo certo, mas eu estou vazia. Eu não sei mais aquilo que eu gosto. Ou então, eu não consigo descansar sem culpa. Ou então, assim, eu oro, mas parece que Deus está distante. Elas não estão afastadas de Deus, elas estão afastadas de si mesmas. E isso acontece porque em algum momento elas aprenderam que ser mulher é corresponder às expectativas da família, às demandas do trabalho, corresponder ao modelo da igreja, ou então ao padrão das redes sociais. Neurologicamente, isso tem um custo muito alto. Quando você vive tentando corresponder, o cérebro entra em um estado de hipervigilância, olha, social. É o sistema nervoso constantemente perguntando: eu estou sendo suficiente? Eu estou agradando? Eu estou fazendo certo? Essa ativação contínua do sistema de ameaça, a amígdala, ela se torna hiperativa. Rouba energia do córtex aqui, do pré-frontal, que é justamente a área responsável por clareza, tomada de decisão e uma percepção da identidade. Está aqui no córtex pré-frontal. Ou seja, quanto mais você tenta dar conta, menos você consegue se sentir inteira. E psicologicamente isso gera um fenômeno muito comum. A mulher passa a se definir pelo que faz, não por quem é. Ela não se percebe mais como pessoa, mas como função. E quando a identidade vira função, o descanso vira culpa, o silêncio vira ansiedade e a fé vira cobrança. Espiritualmente, isso é devastador.
Porque Deus nunca construiu identidade a partir de performance. Ele construiu identidade a partir do chamado dele para nós. Na Bíblia, nenhuma mulher foi chamada para caber em um molde. Débora não foi chamada para ser suave, foi chamada para governar e liderar em tempos de crise. Ruth, ela não foi chamada para ser forte aos olhos do mundo, ela foi chamada para permanecer fiel em meio à perda. Esther não foi chamada para ser ali a invisível, foi chamada para se posicionar mesmo com medo. E Maria, a mãe de Jesus, ela não foi chamada para entender tudo, foi chamada para confiar. Maria Madalena não foi chamada para se explicar, mas ela foi chamada ali, olha, para permanecer aos pés de Jesus. Você está vendo? Todas diferentes, todas imperfeitas, todas profundamente alinhadas com um propósito específico. O que isso nos ensina? Que Deus não chama mulheres para performar santidade, mas para habitar identidade. Então o problema começa quando a mulher tenta descobrir quem Deus quer que eu seja, olhando para fora. Ela compara a sua fé com a da outra, a sua maternidade com a da outra, a sua espiritualidade com a da outra. E comparação nunca gera identidade, gera confusão. Biblicamente, isso é muito claro em Romanos 12:2. Não se conforme com este mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. Renovação da mente não é aprender mais regras, é desmontar os modelos que não vieram de Deus. Quando você tenta ser a mulher que todo mundo espera, algo silencioso acontece. Você começa a se afastar da mulher que Deus te formou. E o corpo sinaliza isso antes da alma perceber. Cansaço que não passa, irritabilidade sem um motivo claro, falta de prazer nas coisas que antes faziam sentido, dificuldade de ouvir Deus no silêncio. E não é falta de fé, é excesso de ruído. A mulher que vive ali performando, ela vive em constante modo de avaliação. Eu estou indo bem. Será que Deus está satisfeito? Será que eu estou falhando? E é uma fé baseada em avaliação constante. Essa fé nunca gera um descanso espiritual. Ela gera medo de errar. É por isso que tantas mulheres amam a Deus, mas se sentem travadas. Não porque elas estão longe dele, mas porque estão tentando viver a partir de um papel, não de uma identidade. E enquanto a identidade ela não é ali resgatada, qualquer tentativa de viver propósito acaba virando peso. Qualquer decisão vira dúvida. Qualquer chamado vira cobrança. É exatamente aqui que muitas mulheres travam ali de novo. Mesmo elas sendo fiéis, comprometidas e sinceras diante de Deus. Porque antes de perguntar o que Deus quer que eu faça, elas precisam reaprender a responder quem Deus me chamou para ser. Então, talvez, enquanto você me escuta, algo faça muito sentido aí dentro. Se você já acompanha meus conteúdos, já entendeu sobre fé, identidade, direção, mas ainda se sente perdida, sobrecarregada ou até mesmo fragmentada, talvez o que esteja faltando não seja mais informação, seja um acompanhamento. A mentoria Conselhos do Mestre é um processo de 12 semanas, estruturado em 3 fases progressivas. Primeiro, as bases do quem eu sou em Cristo, identidade e alinhamento interior. Depois, as relações significativas e saúde emocional, casamento, filhos. E ao fim, a execução de propósito no lar e também na vida prática. A gente tem planos de ações semanais, checklists, tem um sistema ali para medir o progresso e também um diário de transformação. Então, se você sente que Deus está te chamando para viver com mais clareza e maturidade, esse pode ser o instrumento que Ele está usando agora. Então, o link está aqui na descrição, ok? Mas olha só, mesmo que você ainda não entre nessa turma, fica aqui comigo, porque a gente vai aprofundar ainda mais isso agora.
Vamos lá, vamos agora ao ponto 2. Vamos falar sobre o projeto original de Deus para a mulher. Talvez, depois de ouvir tudo isso e até considerar um processo aí de acompanhamento, uma pergunta fique ecoando aí dentro. Mas afinal, quem é a mulher que Deus quer que eu seja de verdade? Porque se você viveu anos tentando corresponder, aguentar, dar conta, não falhar, é natural que a ideia de um projeto de Deus soe até um pouco confuso, ou então distante, ou até pesado. E aqui é importante esclarecer algo desde o início. Quando a Bíblia fala da mulher, ela não começa com função, ela começa com essência. Antes de ser esposa, mãe, profissional, líder ou serva, a mulher foi criada como uma auxiliadora idônea. E esse termo, tão mal interpretado ao longo da história, não tem nada a ver com essa inferioridade que muitos pensam. No texto original, a palavra usada para auxiliadora é Ezer. Ezer. A mesma palavra usada no Antigo Testamento para descrever o próprio Deus como auxílio do homem. Ou seja, não é um apoio frágil, é força correspondente. Não é uma submissão cega, é parceria com discernimento. O projeto original de Deus nunca foi uma mulher anulada, mas também nunca foi uma mulher endurecida, vivendo em guerra constante. Não. O que aconteceu ao longo do tempo foi uma distorção desse projeto. Algumas mulheres foram ensinadas que espiritualidade é se apagar. Outras aprenderam que para sobreviver precisam se fechar, se defender, controlar tudo. E muitas ficaram presas entre esses dois extremos, ambos que são adoecedores. Culpa espiritual ou até uma exaustão emocional. Na prática clínica, isso aparece o tempo todo. Mulheres que dizem assim, olha, eu não sei se posso querer mais. Ou então, eu sinto que estou errada por me sentir cansada. Ou assim, olha, eu faço tudo por todo mundo, mas me sinto invisível. Ou tem uma outra frase muito comum. Eu tenho medo de decepcionar Deus se eu colocar limites. Neurologicamente, isso cria um padrão muito específico. Quando a mulher vive em constante conflito entre quem ela é e quem ela acha que deveria ser, o cérebro entra numa dissonância interna. É como se duas vozes disputassem o espaço ali o tempo todo. Uma tentando sobreviver às demandas externas e a outra tentando preservar a identidade, limites e verdade interna. Esse conflito ativa o sistema de estresse crônico. O corpo fica em alerta, a mente acelera e a tomada de decisão ela enfraquece. E com o tempo a mulher começa a viver reativa e não mais consciente. E psicologicamente isso gera um fenômeno conhecido como perda desse eixo interno. Ela deixa de se orientar por valores e passa a se orientar por expectativas. E quando a vida é guiada por uma expectativa externa, qualquer escolha vira medo de errar. Espiritualmente, o efeito é ainda mais profundo. A fé deixa de ser um lugar de descanso e passa a ser um lugar de cobrança. Mas o projeto de Deus nunca foi esse. A mulher que Deus chama não vive a partir do excesso, vive a partir do centro. Uma mulher que sabe quem é, mesmo quando ela não sabe tudo o que ela tem que fazer, é uma mulher que entende seus limites e não os espiritualiza como fraqueza, uma mulher que não negocia a identidade dela para ficar agradando, mas também não usa dureza como uma armadura espiritual. Jesus nunca elogiou mulheres por se anularem. Ele restaurou a mulher encurvada, devolvendo-lhe postura. Defendeu a mulher adúltera, devolvendo-lhe a dignidade. Ouviu Maria aos seus pés, validando ali a presença antes da produção. Um padrão, ele se repete.
Deus sempre devolve o eixo, não performance. Isso é fundamental para entender o propósito. Porque o propósito, ele não começa em fazer mais, 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 mais. Começa em habitar quem você é diante de Deus. Quando a nossa identidade está clara, decisões elas vão pesar menos. Limites deixam de parecer aquele egoísmo. Silêncio deixa de gerar culpa. E a obediência deixa de ser aquele medo de errar para se tornar uma resposta mais consciente. É exatamente por isso que tantas mulheres espiritualmente sinceras continuam cansadas. Não porque elas estão fora da vontade de Deus, mas porque estão tentando viver o chamado sem antes se alinharem com a identidade. O projeto original de Deus para a mulher não é sobre encaixar você em um molde, é sobre restaurar esse eixo interno a partir do qual você vive. E quando esse eixo volta ao lugar, algo muda profundamente. A fé ganha leveza, as decisões ganham clareza e a vida deixa de ser um campo de prova para se tornar um caminho guiado. É daqui que todo o resto faz sentido. Sabe por quê? Porque sem identidade não há propósito que se sustente. Então agora nós vamos falar sobre um outro ponto. Estratégias práticas para viver quem Deus te chamou para ser. Então vamos lá. Depois da gente entender quem você é em Deus, como vimos no bloco anterior, surge uma pergunta que eu escuto quase todos os dias aqui no consultório, nas mentorias, nos atendimentos. Tá, mas como é que eu vou colocar isso em ordem? Como que eu faço isso? Como eu vivo isso quando a vida apertar? E essa pergunta ela é legítima, porque a realidade é que a vida não pausa para você se alinhar espiritualmente, né? Os problemas continuam ali acontecendo. As pressões, elas não desaparecem. As crises, elas surgem ali, no meio da rotina. Às vezes não é nem em qualquer momento, em vários momentos. Ao longo de mais de 10 anos acompanhando mulheres em processos profundos de transformação, uma coisa ficou muito clara para mim. Não é falta de fé que faz a mulher se perder, é a falta de estratégia espiritual para os momentos difíceis. Ser a mulher que Deus quer que você seja não é também viver sem caos. É aprender o que fazer quando o caos chega, sem se abandonar aí no processo. Então a primeira estratégia é talvez a mais negligenciada, é não decidir no pico da emoção. Não. Na prática clínica eu vejo isso o tempo todo. As mulheres inteligentes, espirituais e comprometidas tomando decisões importantes no auge ali do cansaço, daquela dor, daquela ativação emocional. Neurologicamente, isso tem uma explicação clara. Quando algo ruim acontece, o cérebro entra em um modo de ameaça. A amígdala assume o controle, o córtex pré-frontal, responsável por discernimento, avaliação e tomada de decisão, ele perde a força. Ou seja, quanto mais ativada emocionalmente ali você está, menos acesso você tem à clareza. Então a mulher alinhada, ela não pergunta assim, como eu resolvo tudo agora? Não, ela pergunta assim, o que eu preciso fazer agora para eu não sair do eixo? Biblicamente, isso é vigilância. Psicologicamente, é autorregulação. Eu volto, eu me posiciono. Na prática, isso significa coisas simples, mas profundas. Pausar antes de responder. Não tomar decisões importantes cansada. Não espiritualizar impulsos emocionais. Permitir que a emoção baixe antes de você agir. A segunda estratégia é confrontar as crenças limitantes no momento em que elas aparecerem, não depois. Não quando a crise já passou, não, é ali, na hora. Muitas mulheres não travam porque não sabem o que Deus quer. Elas travam porque carregam narrativas internas como eu nunca dou conta, eu sempre erro.
Ah, eu não sou o suficiente. Ai, comigo nada dá certo, nada funciona. Essas frases, elas não são verdades espirituais. São aprendizados emocionais repetidos ao longo da vida. O cérebro aprende por repetição, não por verdade. Então, se uma mulher viveu anos sendo cobrada, invalidada ou sobrecarregada, o cérebro passa a tratar essas crenças como fatos. Biblicamente, isso é exatamente o que Paulo chama de mentiras que se levantam contra o conhecimento de Deus. Por isso, a estratégia aqui não é pensar positivo, é discernir e confrontar. Na prática clínica, eu ensino algo muito objetivo. Quando o pensamento surge, a mulher aprende a nomear. Isso é um pensamento e isso aí não é uma verdade. Depois, ela substitui por uma verdade bíblica específica, não genérica. Não é Deus me ama. É algo como Deus me capacita no caminho, não antes dele. Ou então assim, eu fui chamada para este tempo, mesmo sem ter tudo resolvido. Obediência vem antes da sensação de segurança. Tá vendo? São frases que precisam estar na nossa mente. E com o tempo, isso cria novos circuitos mentais. A reação muda, a paralisia diminui. E agora nós vamos à terceira estratégia: reconectar a identidade antes da função. Isso todos os dias. E aqui eu preciso ser muito clara. Isso não é um conceito bonito, isso é um hábito vital. A vida moderna empurra a mulher para viver só ali, olha, em função. Mãe, esposa, profissional, líder, cuidadora. Quando a função lidera, a identidade se perde. E quando a identidade se perde, qualquer crítica desmonta. Qualquer fracasso paralisa. Biblicamente, identidade sempre vem antes da missão. Jesus foi declarado filho antes de iniciar o ministério. Na prática, essa mulher precisa criar micromomentos de reconexão possíveis e sustentáveis. Não é um retiro espiritual toda semana, é constância possível. Pode ser assim, olha, uma pergunta diária. Quem eu sou em Deus hoje, antes do que eu preciso fazer? Um versículo âncora que você guarda. Um minuto ali real de silêncio antes da rotina começar. Neurologicamente, isso reduz aquele ruído interno e espiritualmente devolve a referência. E a quarta estratégia é organizar a vida por critérios espirituais, não apenas urgentes. A maioria vive ali, olha, apagando incêndios. Mas Deus nunca construiu vidas a partir da urgência. Ele constrói a partir da ordem. Na prática, isso significa aprender a escolher o que é essencial e o que é apenas barulho. Dizer não deixa de ser egoísmo e passa a ser fidelidade ao chamado. E a quinta estratégia é não caminhar sozinha. Essa é uma das verdades mais ignoradas aqui no nosso meio. Deus nunca desenhou o amadurecimento espiritual em isolamento. Ele usa pessoas, processos, acompanhamento. Quando a mulher tenta sustentar tudo sozinha, ela entra numa exaustão espiritual. Quando aceita ajuda, estrutura e direção, o crescimento se torna possível. E aqui está a verdade central que eu vejo se repetir em todas as histórias de transformação real. Existe sim um caminho para viver quem Deus te chamou para ser. Mesmo no caos, mesmo na correria, mesmo com as falhas. E esse caminho não exige perfeição, ele exige alinhamento. Quando a mulher aprende a pausar, confrontar mentiras, reconectar identidade, organizar prioridades, e caminhar ali, olha, acompanhada, algo muda profundamente. Ela para de sobreviver espiritualmente e começa a viver com direção. Não porque a vida ficou fácil, mas porque ela deixou de caminhar sem eixo.
E é exatamente isso que nos leva ao próximo passo. Entender como sustentar quem você está se tornando, mesmo quando o caos tenta te puxar de volta. Depois que essa mulher começa a agir diferente, algo inevitável acontece. A vida testa essa transformação. Yes, nem sempre com grandes crises, às vezes com cansaço, com rotina, com distração, com a tentação silenciosa de voltar ao automático. E é aqui que muitas mulheres se perdem novamente. Não porque elas não sabem o que fazer, mas porque não sabem como sustentar quem elas estão se tornando. Existe uma diferença profunda entre uma mudança pontual e uma transformação real. Mudança mexe com o que fazemos. A transformação mexe com o que somos. Psicologicamente, isso acontece porque o cérebro humano tende a retornar ao padrão conhecido quando está sob estresse. Vocês já perceberam isso? Mesmo padrões ruins são familiares e o familiar parece seguro. Mesmo quando aquilo é ruim, mas ele tem, né, como você viveu aquilo, então ele tem uma impressão de ser seguro. Por isso, quando a mulher começa a sair do lugar antigo, o cérebro reage com pensamentos como: isso aí não vai durar. Você sempre volta. Melhor não se expor tanto, hein? Nem cria uma expectativa. Esses pensamentos, eles não são sinais de que ela está errada. São sinais de que o antigo padrão está perdendo ali um espaço. Espiritualmente, isso é um território muito claro. O momento em que a fé deixa de ser apenas entendimento e passa a exigir permanência. A mulher que Deus quer que você seja não se revela apenas quando tudo está organizado. Ela se revela quando a pressão volta e você não se abandona. Aqui entra um princípio bíblico central: constância. A Bíblia não elogia quem começa bem. Ela honra quem permanece. Jesus não chamou pessoas apenas para experiências espirituais ali intensas, mas curtas também. Ele chamou para caminhar com ele. E caminhar pressupõe processo, tropeços, correções e continuidade. E nesse ponto que a maturidade espiritual aparece, quando a mulher para de perguntar: o que eu faço agora? E começa a viver a partir de quem eu sou, mesmo quando erro. Por quê? Porque a mulher madura, ela não vive tentando não errar. Ela vive sabendo para onde voltar e isso muda completamente o jogo. Essa mulher começa a perceber que propósito não é algo que ela atinge, mas algo que orienta decisões ao longo do tempo. Ela deixa de se avaliar por uma performance ali espiritual e passa a se avaliar por alinhamento. Estou vivendo mais consciente do que antes? Olha, estou me abandonando menos do que antes? Estou fazendo escolhas mais verdadeiras, mesmo imperfeitas? Esse tipo de critério interno, ele gera uma estabilidade emocional e espiritual. E neurologicamente isso cria algo essencial, uma previsibilidade interna. O cérebro aprende que, mesmo em dias difíceis, existe um eixo para onde voltar. E biblicamente, isso se chama sabedoria. A mulher sábia não é a que nunca cai, é a que sabe voltar. Outro ponto fundamental aqui é entender que propósito não se sustenta no isolamento. Toda mulher que tenta viver alinhamento ali sozinha, sem estrutura, sem acompanhamento, sem correção amorosa, ela acaba esgotada. Não porque Deus falhou, mas porque o caminho não foi desenhado para ser solitário. E isso não é dependência emocional, é maturidade espiritual. Até as mulheres mais fortes da Bíblia caminharam com alguém. Débora tinha Baraque, Esther teve Mordecai, Maria teve Isabel. Deus nunca formou mulheres no improviso. E quando essa mulher entende isso, algo profundo acontece. Ela para de lutar para provar quem é
e começa a se permitir ser formada. O propósito deixa de ser peso, a fé deixa de ser cobrança, a vida deixa de ser sobrevivência espiritual. Ela passa a viver com direção, mesmo quando o cenário não muda ali rápido. É isso que diferencia a mulher que tenta mudar da mulher que permanece no processo de se tornar. E é exatamente aqui que a pergunta deixa de ser o que eu preciso fazer agora e passa a ser que tipo de mulher eu estou me tornando e o que sustenta essa mulher ao longo do tempo. Essa pergunta não gera ansiedade, ela gera clareza e clareza sustenta propósito. Então agora eu quero que você pense comigo. Talvez hoje fique claro algo que muda tudo. A mulher que Deus quer que você seja, ela não nasce de mais esforço. Ela nasce de alinhamento. Não é sobre dar conta de tudo. É sobre parar de viver fragmentada. E não é sobre fazer mais para Deus. É sobre permitir que Ele forme você por inteiro. O mundo vai continuar puxando. As demandas, elas não vão diminuir. A vida moderna, ela não vai desacelerar sozinha. A diferença é o eixo de onde você vive. Quando esse eixo muda, a fé deixa de ser peso, as decisões deixam de ser medo e a identidade deixa de ser dúvida. Porque propósito não é algo que você prova, é algo que você sustenta. Quando você decide conscientemente não voltar para quem você era, depois de entender quem você foi chamada para ser.